E a pergunta do André, pastor Augustus. Vou ler aqui o texto dele, fica interessante, né? Sim. Ele diz: me chamo André de Araucária, me converti ao Evangelho há mais ou menos 2 anos em uma igreja local. Logo no início de minha conversão, procurei conhecer muito da palavra de Deus, até que conheci a teologia reformada e venho estudando muito. Mas minha igreja não é reformada, é uma igreja neopentecostal com visão celular, embora não tenha várias heresias que vemos em outras igrejas. Há vários erros, como doutrina da prosperidade, erros da visão, enfim. Ele gosta lá dos amigos que ele fez, das pessoas, e para resumir, ele cita até Lutero, que não tinha planos de sair da igreja católica antes de ser excomungado, e ele então fica angustiado, segundo o e-mail dele, e diz então, por fim: creio que existem pessoas nessa situação. De fato, há muitos e-mails com este tema. Sem dúvida. E ele então pergunta: devo mudar de igreja ou mudar a igreja? Ok. A nossa saudação aí para o André e a nossa gratidão também pela sua pergunta, André, que eu tenho certeza é a pergunta de muita gente. Vamos tentar responder aqui. Eu vou colocar alguns pontos aqui para você, André, manter em mente antes de você tomar alguma escolha ou alguma decisão, tá? Então, em primeiro lugar, você tem que lembrar que, apesar das diferenças que existem entre as doutrinas e práticas, os reformados no Brasil, eles sempre reconheceram os pentecostais históricos, né, como genuínos irmãos em Cristo. A gente chegou no Brasil, né, primeiro que os irmãos pentecostais, os pentecostais vieram depois, e no princípio houve alguma relutância da igreja reformada em reconhecer os pentecostais como evangélicos, né, especialmente por causa da estranheza com algumas práticas e doutrinas pentecostais. Mas apesar dessas práticas e doutrinas, eventualmente os reformados reconhecem as igrejas pentecostais como irmãos, né, dentro da fraternidade evangélica, à exceção daquelas igrejas neopentecostais que são claramente seitas, né? Inclusive a IPB aceita o batismo de um membro, por exemplo, de uma igreja Assembleia de Deus. Sim, sem dúvida. Os irmãos que vêm da Assembleia de Deus são transferidos para a nossa igreja, eles são recebidos sem rebatismo, né? Outra coisa, André, tem muitos pontos de convergência entre os reformados e os pentecostais. Além daqueles pontos fundamentais que estão, por exemplo, no credo apostólico, nós compartilhamos com os nossos irmãos pentecostais o apreço pela Escritura, o reconhecimento da necessidade de uma vida santa, a busca da glória de Deus, o desejo de um legítimo avivamento espiritual e o zelo pela doutrina, né? Nesses pontos e em outros, os pentecostais e reformados sempre se alinharam contra liberais e libertinos, não é? Então, tente se lembrar disso, se concentrar nesses pontos comuns. Se você, na sua igreja, tem a oportunidade de ensinar, tem a oportunidade de pregar, lembra disso, né? Concentra no que existe de comum. Bom, enquanto você permanecer em sua igreja, responda sempre com muita mansidão e humildade àqueles que vão questionar essas novas doutrinas, né, que você agora professa, né? Diga que essas doutrinas que são ensinadas pelos reformados, elas são muito mais antigas do que a própria reforma. Exato. E que, na verdade, elas remontam ao tempo de Jesus, ao ensino de Jesus e dos apóstolos, né? E essas doutrinas, elas foram adotadas e ensinadas por pastores e pregadores de todos os continentes, de muitas denominações diferentes, através dos séculos, e elas servem de base. É impressionante, né, como a gente verifica isso historicamente, que elas serviram de base para o surgimento da democracia, da visão social, das universidades, da ciência moderna, e vem abençoando a vida de milhões de pessoas ao redor do mundo, né? Agora, é claro, André, que o que vai realmente fazer a diferença em sua resposta é sua capacidade de mostrar biblicamente que você não está abraçando nenhuma heresia ou uma doutrina nova. Exato. Né? Então, para isso, é importante que você estude as Escrituras, que você esteja familiarizado com a mensagem da Bíblia, especialmente com as passagens e textos que tratam mais diretamente aquelas doutrinas que são características da reforma, tá? Agora, mais um. Evite, André, dar a falsa impressão de que ser reformado é cantar somente salmos, sem instrumentos musicais, não ter corais nem grupos de louvor, proibir as mulheres de orar em público, não levantar as mãos ou bater palma no culto. Porque se você associar a reforma protestante a essas coisas, você vai estar passando uma impressão errada. Você tem que se concentrar nos pontos essenciais
como a soberania de Deus, a sua graça absoluta na salvação de pecadores, a depravação total, a incapacidade do homem de se voltar para Deus por si mesmo, a necessidade de conversão e arrependimento e a centralidade da Bíblia na experiência cristã. Concentra nisso. Bom, mas alguma sugestão aqui. Quando você for falar do tema livre-arbítrio, porque inevitavelmente esse assunto vai ser levantado, olha, você tem que escolher as palavras com muito cuidado, né? Você sabe que a posição reformada clássica é que a soberania de Deus e a responsabilidade humana são duas verdades igualmente ensinadas na Bíblia, embora a gente não saiba como elas se reconciliam logicamente. Então deixe claro que em momento nenhum você está anulando a responsabilidade do homem para com as decisões que ele toma, e que também deixe claro que quando ele toma essas decisões, ele toma porque quer tomar. Ou seja, o homem é responsável pelo que faz, pelo que escolhe, mesmo que no final, o que vai prevalecer é o plano de Deus, e a vontade dele é que será realizada. Então, não tenta resolver esse mistério, o mistério dessa equação. Seja humilde o suficiente para dizer que você reconhece que há um paradoxo nessa posição e que não consegue eliminar nenhum dos seus dois pontos. Ou seja, você tem que manter junto e em permanente tensão, que é o caminho da reforma protestante, a soberania de Deus e a responsabilidade humana. E esse é um caminho que eu tenho certeza que muitos irmãos pentecostais vão entender e apreciar. O que eles têm medo às vezes é que, por enfatizar a soberania de Deus, você acaba eliminando a responsabilidade humana e reduzindo o homem ao quê? É um robô, um mero autômato, Mas deixe claro que não é isso que os reformados ensinam. Claramente nós ensinamos a soberania de Deus na salvação e na redenção do homem. Deus salva quem Ele quer, aqueles que Ele amou, que elegeu antes da fundação do mundo. Só que isso, de uma forma que nós não sabemos explicar, não anula a responsabilidade do homem em rejeitar essa salvação e caminhar para o inferno pelos seus próprios pecados. Mesmo porque não há problema com a questão pentecostal e reformada com relação à soberania de Deus, Ambos vão reconhecer Deus é soberano. Cantamos isso, inclusive. E é verdade. Uma outra coisa, André, talvez fosse bom você dar uma lida nas biografias e as experiências espirituais de homens como John Flavel, Martin Lloyd-Jones, Jonathan Edwards, David Brainerd, o George Whitefield. Eu sei que esses nomes aí podem não fazer sentido para você, mas eles são a segunda geração de calvinistas que tiveram uma vida extraordinária, vida pastoral, marcada pela santidade, experiência com Deus, e todos eles eram de linha reformada, Eles deram muita ênfase a o que a gente chama aqui de religião experimental, ou seja, que os cristãos deveriam ter profundas experiências com Deus. E os nossos irmãos pentecostais, eles apreciam muito essa ênfase, Pois o surgimento do pentecostalismo, entre outros fatores, foi exatamente uma reação contra a frieza e a formalidade de muitas igrejas históricas no início do século XX nos Estados Unidos e na Europa, Então tem que mostrar que os reformados não são sorveterianos, eles não são frios. Você sabe, Nathan, agora eu estive na Colômbia, até na Colômbia eles têm um nome lá parecido com sorveteriano, Que no meu espanhol agora não lembro direitinho. Mas você tem que mostrar que os verdadeiros reformados, eles apreciam a comunhão com Deus, as experiências com Deus, as emoções não são contrárias à fé reformada e assim por diante. André, mais uma coisa, olha, tenta mostrar que as doutrinas da graça, aquelas da reforma, são as doutrinas que mais tendem a glorificar a Deus, já que exaltam a soberania de Deus e humilham o homem, colocando o homem no seu devido lugar, Então, todo cristão genuíno tem anseios de dar glórias a Deus, de ver Deus exaltado, e os nossos irmãos pentecostais, eles não são exceção, eles querem a glória de Deus, eles buscam a glória de Deus, e quando eles entendem que as doutrinas da graça, da soberania de Deus, a depravação do homem, salvação pela fé em Jesus Cristo somente, que essas doutrinas tendem, quando eles entendem que essas doutrinas exaltam a Deus mais do que outras, aí eles passam a ter uma atitude de reflexão e de abertura para com as doutrinas reformadas, Agora, caminhando aqui já para o fim, que nosso tempo está acabando, André. Ele destaca a questão dos neopentecostais, que é a dúvida maior dele também, Isso.
Então, os neopentecostais, eles procedem do ramo pentecostal, não é? Então, eles acreditam basicamente as mesmas coisas dos pentecostais clássicos, só que eles dão uma ênfase muito maior na teologia da libertação. É um pentecostal por exemplo, plus. Né? Dão muita ênfase na teologia da libertação, na batalha espiritual, na expulsão de demônios, quebra de maldição, e acaba realmente formando uma vertente que nem os pentecostais reconhecem. O pentecostalismo clássico tem muito problema com os neopentecostais, né? E rejeitam essas denominações como a Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja do R.R. Soares ou do próprio Valdomiro Santiago, né? A Genoduque, que são os líderes do neopentecostalismo, né? Bom, eu estava dizendo, então, André, que por fim aí na sua igreja, se você tiver oportunidade, pregue a palavra com fidelidade, evite ficar citando Calvino, Lutero, autores reformados o tempo todo, confissão de fé. Muita gente estraga a sua oportunidade porque dá a impressão de que eles seguem Calvino, Lutero, Spurgeon mais do que o apóstolo Paulo e a Jesus Cristo, né? Então, lembra de citar e embasar os seus argumentos à luz das Escrituras, da palavra de Deus, né? Não estou dizendo que você vai esconder o jogo, né? Porque isso seria desonesto, mas assuma a sua posição de maneira inteligente, sábia e assim por diante. Agora, uma última coisa, André. As marcas de uma igreja verdadeira, de acordo com a teologia reformada, é a pregação da palavra, a celebração dos sacramentos e exercício da disciplina. Se acabar tudo isso na sua igreja, então não há muito mais o que fazer, não é? E você devia contemplar a possibilidade de procurar uma outra igreja. Mas enquanto houver pregação bíblica, batismo e ceia são celebrados da forma correta e a disciplina dos membros vai ficando, vai ficando. Mas quando isso acabar, está na hora de ir embora. Deus te dê muita sabedoria, te abençoe e te use, né, como instrumento das doutrinas da graça na tua igreja.